Depois de tanta coisa boa que foi falada, eu até perdi no argumento aqui, né? Brincadeiras à parte, ainda seguindo nessa questão dos novos ateus, a gente pode fazer um estudo um pouco mais minucioso e a gente vai dar de encontro com um argumento ideológico, em especial o desconstrucionismo ou desconstrutivismo, né, do Jean-Jacques Derrida, né, que vai ser aquela ideia do jovem dinâmico, né, contemporâneo de desconstruir todas as coisas. É aquele jovem muito criticado, né, por aquele psicólogo famoso lá do Canadá, que eu esqueci o nome Jordan dele B. agora. Peterson. Isso, Jordan Peterson, né, que é o jovem que quer revolucionar o mundo, mas não arruma a própria cama. Então, a gente pode encaixar o novo ateu também nessa perspectiva, né, do desconstruidor que não constrói nada no lugar. E é muito interessante observar que, que é um ateísmo completamente desfigurado, né? Não é um ateísmo filosófico, não é um ateísmo que busca, que tem sede por respostas. É porque o ateísmo original, o ateísmo antigo, faz a gente lembrar do que o Dostoiévski diz, né? Que o ser humano possui em si um vazio que é do tamanho de Deus. É um vazio incomensurável, um vazio que deixa ele curioso. E, e o novo ateu não está com isso. O novo ateu está completamente entregue, né, à devassidão dos seus pecados. Então ele só quer ferir e ofender, porque o único objetivo dele é a desconstrução, né? E pegando um gancho no que a irmã Luísa falou, né, trazendo ainda a questão do ceticismo daí, né, não é pecado ter dúvidas. Né? E é interessante, porque não é pecado mesmo. Não é errado ser cético de uma forma saudável. É porque a gente tem que se dar o benefício da dúvida. A gente tem que colocar a nossa fé à prova. E vem de encontro também com o comentário da irmã Lilian, que ela falou a respeito de Tomé, né, do ceticismo de Tomé ter aproximado ele de Cristo. E Deus é tão perfeito, tão maravilhoso, que se fez carne, habitou no meio de nós, e ainda quando Tomé estava sendo cético, ele ainda cedeu a sua mão, né, para ele, sua mão furada, e falou assim: coloca o dedo aqui, né? Coloca, pode testar. Eu sou Deus. Eu sou perfeitamente testável porque eu sou a prova de todas as coisas, a prova da realidade. E isso é maravilhoso. Aí entra a questão do Deus sendo a causa primeira, porque é Deus quem se prova e nada prova a Deus, porque é Ele quem se revela. Por isso que Paulo vai falar em Romanos 1:20 que Deus se revela por meio das coisas criadas e todos os seres humanos são indesculpáveis por causa disso, por não crerem nele. Né? Então, ele prova a sua própria existência. Eu não preciso de argumentar, falar assim, olha como essa evidência aponta para Deus. Não, é Deus que traz essa evidência para se provar diante de nós. Né? E isso é muito interessante. O ceticismo, ele é um remédio que a gente tem que tomar não em doses cavalares, mas em doses que nos instiguem a não nos alimentarmos de qualquer coisa, né? Afinal de contas, a gente não precisa de lixo para sobreviver. Afinal, porque Deus deixou a sua palavra pura. A Bíblia é o Deus falando. Por isso que quando a gente vai falar no princípio regulador do culto, né, da chamada à adoração, quem é que fala primeiro? É Deus. Quando a gente lê a Bíblia, é Deus falando. É o próprio Deus falando. E a gente não precisa ter medo disso. Né? Ainda que o nosso coração seja enganosa e acabe nos gerando algum tipo de medo ou desconfiança. Aí eu estou falando um montão e eu só queria fazer mais uma observação. Né? Desculpe, gente, tem
tem homem que fala bastante também, tá? Ah, não, mas é ótimo, a gente aprende muito, a gente tá aqui no debate, tem que falar mesmo. E o que eu achei muito legal foi o título do capítulo, né? Eu creeria em Deus se ao menos existisse alguma sombra de evidência. Gente, a criação é evidência total. É Deus falando, é o Deus com o megafone falando assim: bando de cegos, bando de surdos, eu existo e estou aqui no meio de vocês. Eu sou transcendente porque eu sou maior do que todas as coisas criadas, mas eu sou imanente porque eu estou junto, estou perto de tudo e de todos ao mesmo tempo. Né? E, e na verdade a pessoa não creria em Deus. Ainda que essa pessoa visse Deus na sua frente, talvez ela não cresça. Porque, como a irmã Luísa mesmo falou, a salvação é obra do Espírito Santo. Porque é Ele, o Consolador, que vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. Não há outra. Eu posso apresentar inúmeras provas, inúmeras. Pegar a Bíblia de capa a capa e falar assim: ó, a Bíblia está provando isso. E a pessoa olhar e falar: tudo bem, provou, legal. Mas eu vou continuar não crendo porque o Espírito Santo não tocou no coração dessa pessoa. Então a gente não precisa ficar triste, né, demasiadamente quando fazemos um evangelismo e a pessoa acaba não se convertendo. Eu gosto de pensar na ideia de que se a gente evangeliza 1000 pessoas e apenas uma se converte, a pregação do evangelho foi um sucesso e Deus foi glorificado, porque eu obedeci e aquele que Deus queria alcançar foi alcançado. Amém. E agora eu vou deixar as meninas falarem. Obrigado. Meu Deus. Mas foi muito assertiva suas observações, Alex. Laura, quer falar alguma coisa? Não? Não, não quero. Já dei voz para as perguntas aqui. Teria outras perguntas, mas acho que o nosso tempo também já está. A gente pode continuar o debate depois no grupo, né? No WhatsApp. Obrigada, Luísa. Quer falar alguma coisa? Ai, eu estou aqui entre prints, anotações, a cabeça a mil, né? E quando eu parei para estudar um pouquinho sobre o capítulo, né? Ler um pouquinho, e só via a minha cabeça o livro de Eclesiastes, né? E realmente tudo é vaidade, no final das contas. Quando a gente vê que Deus não está no centro da humanidade, nós viramos igual barata tonta. A gente vê pelo histórico que a Luísa trouxe pra gente, na linha do tempo, e realmente, gente, nós ficamos batendo cabeça, sem respostas. A gente acha que é uma coisa, depois vem outro fala que não. E Deus nos criou como Ele, ser inteligente, e Ele nos criou para relacionamento com Ele. E Ele é o que mais Ele deseja, que a gente realmente tenha dúvidas, né, acerca, porque, como todos já citaram aqui, o Alex também acabou de citar, ele está aí, ele quer ser provado, né, por nós, ele quer se mostrar, ele já se revelou, na verdade. Nós podemos ver a revelação dele na natureza e na palavra, né? E isso é o suficiente para nossa fé, e que a gente possa realmente ter dúvidas genuínas, para realmente provar para nós mesmos nossa fé, né? E firmar nossos passos em Cristo. Amém, amém. Lu, só uma última perguntinha, gente, para a gente já passar para o sorteio e concluir, né, que hoje a gente passou, mas assim, quando tá bom, né, e tá rendendo, a gente acaba, né, realmente aprofundando mais e vale cada segundo, né, gente? A gente gasta tanto tempo com coisas inúteis, por que não gastar com conhecimento, né, com conhecimento que vai nos aproximar de Deus? Só uma perguntinha, Luísa, eu perdi que eu não salvei. Mas era assim, aqui, da Amanda. Se fosse para você indicar um desses livros que você indicou para começar, qual seria? Deixa eu voltar aqui nos meus slides para eu analisar qual que eu indicaria primeiro. Eu gosto tanto de todos.
Deixa eu pensar. Pensando mais Eu acho que um livro que começa a introduzir o assunto de uma forma mais tranquila, acompanhando também a narrativa histórica e mostrando as evidências de que aquilo está errado, é o livro do Francis Schaeffer, do Como Viveremos e a Morte da Razão. O Schaeffer, ele é uma pessoa complexa, mas você consegue entender o caminho que ele segue. Se eu fosse indicar livros, seriam esses 2 a princípio, para entender como que esse pensamento, ao longo da história, se mostra incoerente. Porém, se eu fosse gastar dinheiro com um livro só, para começar a me familiarizar com a apologética, talvez eu investiria meu dinheiro ali no Manual de Defesa da Fé, que é uma apologética cristã, né. Eu acho que de todos ele se torna um material mais eficaz, digamos assim. Mas, eu também gostaria de contar a opinião dos meus colegas aqui também, né. Se alguém também Então, é. eu o primeiro livro que eu li, né, que mais, assim, porque os livros que eu li estão todos aqui também. Então, o primeiro livro que eu li, que desses daqui, né, que você citou, que mais, que eu acredito que seja mais tranquilo também, é esse também do C.S. Lewis. Por mais que ele seja de difícil, assim, ele é um livro complexo, né, porque ele tem muitas vertentes, mas ele vai te dar uma visão ampla do cristianismo puro e simples, né? Tem algumas questões que depois com a maturidade você vai identificando lá, que tipo, não é bem assim. Mas assim, foca primeiro no aprendizado geral e que tem muito ouro, né? Não eu li um livro, né, o Lit, que ele fala sobre pra gente como identificar um livro bom, né? E ele categoriza alguns livros, né, em livros plenamente bons, né, a palavra de Deus apenas, e livros que são bons, mas que, né, tem uma coisinha ou outra que arranham só a superfície, né, que a gente pode falar assim, erros de superfície. Então esse seria um livro bom com errinhos na superfície. Então vale a pena se debruçar e fazer igual a Lu, ler e reler, que ela conseguiu também, né? Quando ela era jovem, ela leu pela primeira vez. Então a gente consegue. E aí você lê de novo, que eu acho que ele aborda o cristianismo como um todo, né? Ele não fala exatamente só sobre ceticismo.